E saindo foi como costumava para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse: orai para que não entreis em tentação. E apartou-se deles cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia não faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. E posto em agonia, orava mais intensamente. E o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. E levantando-se da oração, foi ter com seus discípulos e o achou-os dormindo de tristeza. E disse-lhe: por que estáis dormido? Levantai-vos e orai para que não entreis em tentação. E estando ele ainda a falar, surgiu uma multidão, e um dos 12, que se chamava Judas, ia diante dele e chegou-se a Jesus para o beijar. E Jesus lhe disse: Judas, com um beijo traz o Filho do Homem. E vendo o que estava com ele, o que ia suceder, disseram-lhe: Senhor, feriremos a espada. E um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. E respondendo Jesus disse: deixai-os, basta. E tocando-lhe a orelha, o curou. E disse Jesus aos principais dos sacerdotes e aos capitães do templo e aos anciãos que tinham ido contra ele: saíste com espadas e porrete como para deter um salteador? Tenho estado todos os dias convosco no templo e não me prendestes? E não estendeste as mãos contra mim? Mas esta é a vossa hora e o poder das trevas. Meus queridos irmãos, esse é um texto bíblico dos últimos momentos de Jesus aqui na terra. E há nesse texto bíblico 3 personagens que, com suas atitudes, eles vêm fazer com que entendamos que a nossa vida, ela é dada para ser vivida e fazermos escolhas. Quando nós fazemos boas escolhas, nós então temos frutos bons. Quando nós fazemos más escolhas, os frutos não são bons. Portanto, cada um de nós somos responsáveis tanto pela escolha como pelos frutos. Não há como nós neutralizar o fruto depois da escolha. Podemos neutralizar a escolha, parar antes de escolher, parar antes de fazer e raciocinar para que não façamos uma escolha equivocada, porque o fruto é inevitável. Então nós encontramos nesse texto bíblico 3 pessoas que fazem suas escolhas. E eu quero nesta noite, eu prometi que hoje eu vou falar menos do que na ceia passada. Hoje nós vamos falar sobre o beijo, a espada e o cálice. Só essas 3 coisinhas. Se eu não conseguir terminar, eu prometo para vocês que nas outras ceias que virão, se Jesus não voltar, mas se ele voltar, eu peço a oportunidade para ele na ceia nos céus também, para continuar pregando. Então, nós encontramos, meus irmãos, essas três pessoas, e essas 3 pessoas no texto bíblico que nós fizemos leitura, fazendo ou promovendo uma atitude que elas sempre faziam em suas vidas. Elas sempre decidiam e atuavam conforme a decisão. Jesus termina de celebrar a primeira ceia com os seus discípulos e de fazer a oração sumo sacerdotal, que está no capítulo 17
do Evangelho de João, e ele sai para o Monte das Oliveiras. E ali no Monte das Oliveiras havia um lugar chamado Getsemane, ou Getsemani, que significa prensa de azeite, porque exclusivamente naquele lugar chamado Getsemani era o lugar aonde se traziam as azeitonas e colocava baixo planchas e exprimia para que saísse o óleo da fruta. O Getsemani era um lugar no Monte das Oliveiras em que Jesus, por várias ocasiões, ali esteve. E é ali neste lugar que ele vai com os seus discípulos após participarem da primeira ceia instituída por ele. É ali que ele vai, depois de ter orado tanto por ele como pelos seus discípulos que estavam presentes, como por nós que estamos aqui. No capítulo 17 de João você encontra a oração de Jesus por você. E ali era um lugar onde os discípulos conheciam, inclusive Judas, que não participou da Santa Ceia, porque antes da celebração da Santa Ceia, Jesus disse para ele: o que você tem que fazer, faça depressa. E Judas saiu da mesa aonde seria servido o cálice e também o pão, símbolo de corpo e sangue, e entrou noite adentro. E a Bíblia diz que depois daquelas palavras, Satanás entrou no coração de Judas. E ele foi então, como já havia conchavado e combinado com os soldados e com os sacerdotes, para levar os sacerdotes aonde Jesus estaria naquela noite. Jesus termina a celebração, canta um hino. O escritor disse que ele cantou o Salmo 115 até o Salmo 118. Há muitas dúvidas, porém pensar não faz pecado. E ele vai para aquele lugar, e ao estar ali, os discípulos estão cansados, os olhos estão pesados e eles estão com sono. E ele disse para os discípulos: fiquem aqui, enquanto eu vou a uma distância para orar. E indo, como disse Lucas, cerca de um tiro de pedra, ele dobra o joelho e entra em agonia e começa a orar. É um momento crucial de Jesus, é um momento tremendo para Jesus e também para nós. Mas, meus queridos irmãos, nós vimos que enquanto Jesus está em oração, existe uma outra pessoa que está tomando uma decisão. E ele então dá uma senha para aqueles que viriam com ele para prenderem Jesus. Ele disse: aquele a quem eu beijar, este é, prendei-o e levai-o com segurança. E enquanto Jesus volta do momento último da oração e encontra os discípulos que estão dormindo, cheios de tristeza, ele então toca nos discípulos e disse: despertai, eis que o adversário se aproxima. E enquanto ele está falando, Judas, com aquela turbas de guardas do templo e também de sacerdotes, se aproximam, e Judas vem com aquela senha. A senha era: aquele que eu beijar, aquele que eu beijar. Imagine-se que um gesto de amor tão grande como um beijo, o beijo é a expressão de um grande amor, seja ele em qualquer parte do corpo de outra pessoa, é uma expressão de que alguém está transferindo amor através do beijo. Mas aquele símbolo de amor pode também ser tomado como o símbolo de uma traição cruel. E Judas, em todas as vezes que ele foi citado na Bíblia, em nenhum momento houve uma citação e um registro dizendo alguma coisa louvável ou positivo sobre ele. Todas as vezes que Judas foi citado, sempre veio acompanhado com aquele adjetivo: o traidor, aquele que o traiu, aquele que o vendeu. Inclusive João,
quando Maria quebra o alabastro e derrama o perfume, uma das coisas que ele, com uma hipocrisia daquela tamanho monumental, disse: não poderia ter vendido este perfume e repartido o dinheiro com os pobres. E João acrescenta no comentário do seu evangelho dizendo: ele não estava com cuidado dos pobres, ele falou isto porque era ladrão e metia a mão em todo o dinheiro que era jogado na bolsa. Então este eram os adjetivos de Judas, e Judas escolhe então algo que não poderia levantar suspeita, que não poderia levantar qualquer pensamento contrário. Afinal, ele estava beijando. O beijo é uma transparência do amor, é um ato de amor, é um ato de simpatia, de amizade, de proximidade, de carinho. O beijo é a confissão de um coração latente por alguém que realmente está sendo beijado. Então Judas escolhe algo que não levantaria suspeita. Enquanto ele beijava com os lábios, o coração se amargava de veneno. Enquanto ele beijava com os lábios, a alma carcomia de ódio. Ele não queria de maneira nenhuma que Jesus fosse aquele a quem ele havia pregonizado que fosse. Ele não aceitava aquilo. Ele já tinha beijado Jesus e sabia que aquele beijo lhe custava 30 moedas de prata. Era o valor que ele tinha dado para Jesus. E hoje nós temos muitos beijoqueiros de Jesus, pessoas que confessam com lábios, que beija até a imagem de Jesus, que joga beijinho para Jesus, que faz coraçãozinho para Jesus e tantas outras coisas em direção a Jesus, mas o coração anda muito longe. Tem coração de Judas, tem coração cruel, tem coração envenenado. Ele escolheu aquilo, e por aquele caminho ele trilhou, e por aquele caminho ele morreu, e por aquele caminho ele se perdeu, e por aquele caminho a eternidade fechou-se a porta das possibilidades salvíficas e abriu as portas da condenação para ele. Somos resultados daquilo que escolhemos. O segundo, a espada, é o segundo personagem, é Pedro. Pedro escolheu levar a vida lutando. O seu ofício já dizia tudo o que ele era. Ele era um pescador. E o pescador, ele é conhecido pela sua luta, pela sua batalha, pela sua persistência. Ele trazia em si, na sua natureza, o homem da persistência, o homem lobo do mar, o bravo, o enfrentador das ondas impolutas, o enfrentador dos ventos rasantes e cortantes. Ele é Pedro, o homem que tem as mãos calejadas de remar o barco e de puxar a rede, o homem que tem o sal do próprio lago sobre o rosto, marcado, queimado pelo sol. O homem que não desistia. Quanto mais profundo o lago, mais peixe tem. O homem que ia para dentro do mar sem se preocupar com o que haveria de acontecer. Era o homem lutador, o homem da batalha, o homem que não se remetia de maneira nenhuma na hora do perigo. Aqui no jardim do Getsemane, ele dormiu e estava um sono de tristeza. E naquele sono de tristeza, quando ele desperta com o chamado de Jesus, Pedro se assusta, acordando, está chegando a turba para prender Jesus. Jesus é preso e Pedro pergunta: feriremos, Senhor? Ele estava sempre pronto para a batalha, era um homem lutador. Feriremos, Senhor? E já mandou a mão na espada e tirou, e mirou certeiramente na garganta. É que Malco foi um pouquinho mais esperto, puxou a cabeça de lado e pegou só a orelha. Mas se ele tivesse dormido um pouquinho, a espada tinha acertado, era a garganta de Malco. Pedro era este homem, ele escolheu viver pela espada. Mas naquela noite Jesus disse: coloca a espada na bainha, Pedro, porque quem com ferro fere, com ferro será ferido. Pare de lutar, Pedro, esta luta não é justa.
esta luta não tem causa, esta luta não tem objetivo. Pedro, deixa eu cumprir aquilo que eu escolhi. Pedro, haverá um momento que você vai se converter, e quando você se converter, Pedro, você então introduza os seus irmãos, aconselhe os seus irmãos, e naquele momento, após a ressurreição, ao lado do lago de Genezaré, quando Jesus aparece e eles estão pescando, então Jesus disse: Pedro, tu me amas? Ele disse: Senhor, tu sabes que eu te amo. Aí Jesus disse: na verdade eu te digo, que quando tu eras mais novo, você se cingia e fazia o que bem entendia, mas chegará um dia que você será cingido e te levarão por lugares em que você não queira ir. Pedro trocou a espada. Ele fez uma decisão. Quando Jesus perguntou pelas 3 vezes se o amava, Pedro confessou que o amava. E então Jesus disse para ele: segue-me. E Jesus saiu andando. Eu não sei aonde ele levou Pedro. Quando chegar no céu a gente pergunta. E sai Pedro atrás de Jesus. E Pedro então, preocupado com João: Senhor, e o que será deste? Senhor Jesus disse: eu quero que ele fique até que eu venha. Que importa a você? Segue-me. Vem você comigo. Vem você comigo. Irmãos, Jesus teve um particular com Pedro. Retirou Pedro do grupo e levou para uma distância, eu não sei que distância, mas lá nessa distância ele deve ter falado coisas a Pedro, que Pedro mudou completamente. Trocou a espada. Pedro não é mais conhecido o Pedro da espada. Sem contar que no próprio jardim do Éden, no jardim do Getsêmani, melhor, naquele lugar, se Pedro fosse preso com Jesus, Pedro teria sido morto, porque ele tinha ferido um oficial da guarda do templo. Era como atentar contra a vida de um oficial, ainda que ele só houvesse ferido como feriu, tirando uma orelha, ainda que ele tivesse somente levantado a espada, mas se ele fosse preso ali com Jesus, ele teria sido condenado. Haveria não 3 cruzes no alto do Calvário, haveria uma para Pedro, uma quarta. Mas Jesus estava apenas postergando a crucificação de Pedro, passando mais para frente, jogando mais para frente. E o que fez Jesus para que Pedro não fosse preso? O que fez Jesus para que Pedro não fosse condenado? Jesus apagou as evidências. Como que ele apagou as evidências? Ele agarrou aquela orelha sangrando ainda e voltou ao lugar da cabeça de Malco e fez uma cirurgia plástica que nem Pitangui jamais conseguiu fazer. Jesus apagou as evidências dos crimes de Pedro ali no Getsêmani, e ali também foi que ele começou a apagar as evidências dos nossos crimes e do nosso pecado diante da presença de Deus. Não mais espada, não mais espada. Agora, o que somos? Me segue, Pedro. Outros te cingirão. Você vai por caminhos que você não vai querer ir. Outros te cingirão. Outros te cingirão. Mas segue-me. 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 Vem aqui, vem mais para perto. Aqui, eu preciso conversar com você. Irmão, foi uma intimidade. Eu creio que naquele momento Jesus abriu o coração e disse: Pedro, eu vou abrir a tua cabeça e vou dizer para você quem eu sou, porque vim e para que tudo vai acontecer com você. Eu sou esse. Sabe, Pedro, se você for para o livro de Gênesis, você vai ver que eu sou a arca de Noé. Se você for para o Êxodo, você vai ver que eu sou o cordeiro do sacrifício. Se você for para o Levítico, você vai saber que eu sou o holocausto que queima sobre o altar. Mas se você também for para Números, você vai ficar sabendo que eu sou a água que fluiu da rocha. Mas se você for para Deuteronômio, fique sabendo que eu sou aquele que estou sobre o
o exército de Israel. Se você for para Josué, eu sou o capitão da salvação. Se você for para Juízes, eu sou o juiz verdadeiro. Pedro, se você for para Ruth, fique sabendo que eu sou o amparo do desamparado e o parente remidor. Se você for para 1º e 2º Samuel, Pedro, fica sabendo, eu sou o rei verdadeiro, o que unjo a Davi, o que unjo Saul. Eu sou. Então, Pedro, eu estou em todas as páginas. Eu sou o começo e o fim, eu sou o princípio e o fim, eu sou o alfa e o ômega, eu sou a estrela da manhã, eu sou a água da vida, ou a fonte da vida. Eu sou a verdade, o caminho. Eu sou, Pedro, eu sou a porta das ovelhas, o verbo divino. Eu sou a verdade que transpassa o entendimento da humanidade. Eu sou, Pedro. Pare de lutar com as suas forças e com a sua espada, Pedro. Hoje você se ingressa no exército em que não precisa de uma espada flamejante para batalhar. Hoje você precisa de amor, Pedro. E eu estou tirando de você, Pedro, toda a natureza dura que você tem. E eu vou encher você de amor. E eu vou encher você de amor. E eu vou encher de você de amor, ao ponto de que quando no final da sua vida, Pedro, eles vierem para te capturar, para te prender, você não vai fugir. Você não vai ter uma espada para poder cortar ninguém, Pedro. Eu já apaguei essa evidência lá no Getsemane. Você não vai ter mais essa espada. Joga fora essa espada, quebra essa espada, quebra essa natureza ruim, essa natureza dura. Quebra isso, Pedro. Você não precisa mais disso. A partir de hoje você vai ser conhecido como aquele que apacenta ovelha. E quem apacenta ovelha não pode andar armado de espada. Quem apacenta ovelha não pode de maneira nenhuma ter uma natureza rude. Quem apacenta ovelha precisa ter um coração terno, que saiba abraçar, que saiba trazer para você. Será assim, Pedro. Você vai viver assim, você vai agir assim. E no final da sua vida, Pedro, quando vierem te buscar, você não terá uma espada para brigar com ninguém. Você vai ter palavras e vai dizer: eu não sou digno de ser crucificado como o meu Senhor. Por favor, me crucifiquem de cabeça para baixo. E assim morreu Pedro, o outro da história. É aquele que quis tomar o cálice. Ele orou. Disse Lucas que ele orou por 3 vezes, dizendo as mesmas palavras. Ele disse: Pai, se é possível, passa de mim este cálice sem que eu beba. Eu creio que na primeira vez que ele ora assim, o pai disse: não é possível. Se você quer ver o impossível para Jesus, aí está. Não é possível passar, filho. Eu conto com você. A Bíblia diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. No Getsemane, Deus disse para Jesus: eu conto com você para esta missão. Seus discípulos contam com você para essa missão. A nação de Israel conta com você para essa missão. A igreja de Araçatuba conta com você para essa missão. Não é possível. Jesus disse: todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Ele aceitou o cálice. Aquele cálice não era uma bebida alegre e de festividade. Era o cálice da dor. Foi no Getsemane que ele suou sangue, aonde as suas gotas de suor e os pequenos vasos capilares da pele começa a ser rompido,
e o sangue misturado com o suor se transforma em gotas de sangue. Lucas registra. E essas gotas de sangue começam a cair do seu corpo. Você pode imaginar a intensidade desta oração, a intensidade desta intercessão. É um momento crucial. O Getsemane tem suor de sangue. O Getsemane tem o cálice da dor. O Getsemane, que era conhecido como a prensa das azeitonas, agora está prensando ao meigo Salvador. Ele está sendo moído por dentro, dilacerado por dentro, e ele está suando sangue. Suando sangue. No Getsemane tem suor de sangue, mas tem anjo que conforta e que consola. Lucas disse que um anjo veio consolá-lo, e estava aí, porque o céu sabia qual era a decisão final. O céu sabia o que estava para acontecer. E como Jesus não é um covarde para desistir e abortar a missão, o Pai podia contar com ele. O Pai podia saber que terminantemente Jesus ia até o fim. Ele tinha começado e ele não ia voltar atrás. Ele tinha começado e não iria fracassar. E o Pai sabia da decisão, e por isso o Pai disse para o anjo: desce lá, o meu filho precisa de consolo. O meu filho precisa de consolo. Desce lá, vai lá onde ele está, fique ao lado dele, diga para ele que eu estou com ele, eu estou ao lado dele, e juntos nós vamos subir aquele Calvário, e juntos nós vamos ser pregados naquela cruz, e juntos nós vamos vencer este cálice da dor. Era um momento decisivo. Aí alguém perguntou alguma vez para mim: Jesus poderia rejeitar a missão? Claro, claro que poderia. Claro que poderia. Era possível Jesus cair em pecado lá no deserto com Satanás? Claro, claro que ele poderia cair. Seria o maior desastre que poderia suceder em todo o universo, mas poderia. Mas ele quis apenas mostrar que ele não é um Deus que foge de batalhas, ele não foge de missões. Foi entregue a ele uma missão de guardar você até o dia da sua morte e apresentar você com uma alegria diante do trono da glória de Deus, e ele vai cumprir essa missão. Ele disse: da minha mão ninguém te toma, da minha mão ninguém me tira você, você está aqui na minha mão. Ninguém pode juntar Satanás com trilhões de demônios e vir tentar arrancar você da mão dele. Não vai arrancar. A missão foi dada, a missão será cumprida. Ele não desiste. Ele não desiste. O momento era decisivo. E como eu gosto de Jesus. Quando eu chegar no céu, a primeira coisa que eu vou fazer é sair correndo, se jogar nos braços dele, dar um beijo na testa dele, mas não o beijo de Judas, dar um beijo na testa dele e dizer: obrigado, Jesus. Oh, graças. Graças, Jesus, graças por haver morto por mim, graças por ter ido até o fim, muitas graças. Por quê? O diabo já estava para começar a tocar tamborim, porque o diabo, ele é precipitado, ele conta com o ovo antes da galinha botar. Ele disse: não, ele vai desistir, ele não vai aguentar, ele vai desistir, ele vai aguentar, não vai. Já viu? Já perguntou para o pai se é possível passar. Está fraquejando, vai fracassar. Aí Jesus disse: todavia, seja como tu queres. O diabo disse: não é possível. Bom, mas ele vai voltar, ele vai orar pela segunda vez. E na segunda vez ele repetiu as mesmas palavras. O diabo disse: mas não é possível. Na terceira vez ele vai e fala a mesma coisa. Por quê?
3 vezes que um judeu repete a mesma coisa, ele está afirmando aquilo como uma decisão de vida ou morte. Eu aceito, eu aceito, eu aceito, eu aceito. Não desisto, não desisto, não desisto. Vou fazer a vontade do meu Pai. Seja feita a tua vontade. A cruz foi uma escolha. Ele escolheu a cruz. Porque depois da cruz, Ele já tinha escolhido a gente. Ele já tinha nos visto. Ele não via a cruz simplesmente por cruz. Ele via além da cruz. Ele via a glória em que a cruz iria introduzir na eternidade. E Ele via depois da cruz você. Via a mim, um jovem de 13, 14 anos, viciado na maconha, cocaína, transgressor, me via, não havia esperança. Ele disse: eu vou à cruz, Aparecido, mas eu vou por você, eu vou por você, eu vou vencer, e eu vou tomar você do outro lado, e vou mudar a sua história para sempre. Ele escolheu a cruz, Ele escolheu você. Você estava depois da cruz. Você estava depois da cruz. E Ele, num relance de visão da eternidade, viu você olhando pelo costado da cruz. Viu você distanciado da cruz. E Ele mesmo disse: quando o Filho do Homem for levantado, eu vou atrair todos para mim. Eu não sei o que você veio aqui, mas eu vim atraído por Ele. Eu vim aqui porque o meu coração está transbordando de amor por Ele. Eu não vim aqui só para cantar e cantar. Eu vim aqui para cantar para Ele, para adorar a Ele, para glorificar a Ele, para dizer que Ele é a razão da minha existência. E eu amo. Não importa o que venha acontecer, não importa o que vai acontecer amanhã. Eu quero que Ele saiba que eu amo, e eu quero que você também saiba que Ele te ama tenazmente, intensamente, que a cruz não foi problema. A cruz não foi problema. A cruz foi a união que nos selou. A união que nos selou. Ele abriu os braços na cruz, e depois da cruz Ele nos abraçou. Somos dele, pertencemos a Ele. Não importa o que a vida tem te maltratado, não importa o que você tem passado, não importa quantas lágrimas você tem chorado. Eu vim nesta noite te dizer: Ele te viu depois da cruz. E enquanto Ele te via, Ele começou a beber o cálice da cruz, com os seus olhos abertos para você, e dizendo: eu estou bebendo, vou beber por um momento, para que na eternidade a gente celebre. E Ele disse: eu desejei muito partilhar convosco. E Ele disse: até que beba comigo na eternidade, no reino do meu Pai. O dia que Ele bebeu o cálice do sofrimento, Ele bebeu com os olhos abertos, vendo além da cruz e vendo você, e dizendo: eu estou te vendo, estou bebendo a dor, mas estou te vendo, estou bebendo a dor para te amar como amor eterno. Eu estou te vendo, eu estou te vendo. Não tem lugar para Satanás agir na tua vida, porque ele te viu depois da cruz, salvou você, curou as suas feridas, transformou a sua vida e selou com um amor eterno. Como que ele marchou até a cruz, pastor? Muitas pessoas pensam que Jesus marchou até o Calvário como se fosse um pobretão. Ele estava fragilizado, o seu corpo estava... A última refeição que ele celebrou foi com seus discípulos, na quinta à noite. Ele já foi recebido na casa do sumo sacerdote com bofetadas, passou a noite de quinta-feira acorrentado, não teve café da manhã porque o hotel não era de 5 estrelas, não teve comida durante o julgamento,
Houve só afronta, espancamento, blasfêmia. Não houve palavras de simpatia ou palavras de estou do teu lado. Não, em nenhum momento. Ele foi desprezado, cuspido, esbofeteado, caluniado, enfrentou um júri à noite, alta madrugada, um júri completamente corrompido, foi acusado falsamente, foi esbofeteado na frente do sinédrio, bateram no seu rosto, bateram no seu corpo, foi esbofeteado pelos soldados romanos, foi chicoteado, foi sentenciado a ser massacrado no tronco. Ele está cansado, foi condenado. Ele foi condenado. Seu corpo estava desfalecendo de fraqueza, mas dentro dele havia uma força inquebrantável. Ninguém dobrava ele. Colocaram a cruz, ele não conseguiu carregar. Seu corpo não tinha força para carregar. A força de um homem não está no seu corpo, a força no homem está nas suas decisões. As nossas decisões levam a lugares aonde a nossa força falha. Ele foi. Deu os últimos passos subindo o Calvário. Enfrentou aquela cruz. Foi crucificado às 9 da manhã. Primeira hora onde o cordeiro era oferecido em sacrifício no templo. Das 9 ao meio-dia, ele disse 3 palavras naquela cruz: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Depois ele disse: Filho, eis aí a tua mãe. Mãe, eis aí o teu filho. E depois ele virou para o ladrão moribundo e disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Meio-dia, as trevas invadiu. Um eclipse total tomou conta daquele lugar. Ele disse as últimas 4 palavras: tenho sede. Tenho sede. Depois ele disse: Deus meu, por que me desamparastes? E um dos gritos triunfal que ele disse, João registra: está consumado. E quando estava chegando às 3 da tarde, quando o segundo cordeiro era oferecido no templo, ele disse: Pai, nas tuas mãos eu encomendo o meu espírito. E inclinando a cabeça, morreu. Ele morreu, mas no terceiro dia, a pedra removida, ele sai vivo. E ele está vivo, porque te viu depois da cruz. Fique em pé, por favor. O que você quer? Quais são as suas decisões? Ou qual a sua decisão? É a sua decisão o beijo? É a sua decisão a espada? Ou é a sua decisão o cálice, a vontade do Pai? Paulo disse: rogo-vos que apresentei os vossos corpos como sacrifício santo e agradável, para que conheceis a boa e perfeita vontade de Deus. Eu me esforcei o que pude para dizer a você o quanto Ele te ama. Eu espero que você tenha entendido. Você é a razão daquela cruz. Você é a razão de tudo. De tudo. Não é criar uma nova estrela, não é criar um novo planeta. Para Deus é muito fácil, mas é salvar você, é demonstrar o quanto Ele te ama. Ele te ama. Ele te ama. E como te ama.